Fala pessoal, meu nome é Valaide, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Estagiário. E hoje, na verdade, Papo com o Dev, o programa que vai ao ar toda terça-feira às 9h30 da noite, aqui no nosso grupo do Telegram, trazendo as últimas notícias do ecossistema vira-lata. Seja auro ou seja real, sempre estamos aqui. Vale lembrar que esse bate-papo é gravado, ficando disponível lá no nosso canal do YouTube pouco tempo depois de terminarmos a transmissão. Não se esqueçam de seguir em todas as nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram, onde sempre colocamos uma caixinha de perguntas no dia do programa e também no Twitter. Estejam também lembrados de acompanhar o Correio Canino para sempre terem as nossas informações e as nossas novidades em primeira mão e, é claro, de uma maneira mais organizada. Porém, claro, fiquem livres para conversar lá no nosso grupo principal, dando ideias que contribuam com o desenvolvimento do projeto como um todo. Agora que nós terminamos aqui a nossa introdução, por mais que o Oba esteja aqui, e ele já deve ter escutado isso mais de uma vez, vamos àquele resumão para o pessoal que talvez tenha entrado hoje ou também o pessoal que é das antigas e resolveu voltar. Vamos lá para explicar o que está acontecendo por aqui. Bom, para começar, a Vira-Lata é mantida viva por um grupo de voluntários que depois daquele início caótico resolveram se juntar e tentar tornar o projeto o mais independente e autossuficiente possível. Enquanto a galera daquela época, lá do início, deve estar em algum pump and dump por aí. Desse modo, aquela postura de compre, 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 assim como a busca pelas famosas barrinhas verdes a qualquer custo, já não existem mais. O que nós fazemos agora, cada um com suas próprias habilidades, é uma busca por condições que tornem o projeto sustentável. Casos de uso, ferramentas novas, etc. Alguns voluntários vocês devem conhecer. São o pessoal da parte técnica, ou programadores ou devs, como o Ob, Economicão, CryptoObafet, vocês escolhem, que está aqui hoje comigo. Como eu, que estou aqui como porta-voz do projeto, digamos assim, na parte da comunicação, é claro, e pessoal do marketing, como o Simpaticão, o Dex também, que mexe com essa parte, e dentre outros. O Dex também mexe com a parte da moderação, e nós temos, sim, é claro, os nossos moderadores. Muito obrigado a todos vocês. Dito isso, por sermos voluntários, por estarmos juntando os caquinhos e arrumando a casa, e por, obviamente, termos uma vida fora da vira-lata, nós resolvemos manter esses codinomes, digamos assim. Não faltam projetos na rede cujos rostos da galera são revelados, mas que nada é desenvolvido, seja dentro ou fora do Brasil. O que fizemos até aqui, desde quando nos juntamos, joga a nosso favor. Foi feita a votação para ser criado o Auro e esse foi criado. Foi prometido uma plataforma de negociações e farming e essa foi desenvolvida. Sem contar o nosso site, né? Nosso site não é para fazer um alarde em cima dele, mas dissemos que iríamos fazer, colocamos o em breve lá e ele foi feito. Obrigado, Dex, e obrigado, Simpaticão. Foram os dois responsáveis aí, os maiores responsáveis por colocar isso no ar. Mas, enfim, os outros projetos estão sendo desenvolvidos sem pressa para que seja mantido esse padrão de qualidade. Por fim, justamente por não focarmos no curto prazo, mas sim no desenvolvimento do projeto, é que não estamos atrás de valorizações astronômicas do dia para a noite, listagens e corretoras, organização de queimas e etc. Se você vier atrás disso, já aviso que talvez não seja muito feliz por aqui. A rede é livre e provavelmente há projetos que colocam as barrinhas verdes na frente das ideias, tendo como seu único propósito uma valorização seguida de uma enorme barra vermelha para depois ser esquecido para sempre, já que seu único propósito foi exatamente esse, movimentar o gráfico. Nós não queremos ser só mais um na rede, e nós não somos só mais um na rede. Tanto não somos que hoje estamos aqui também para termos alguma informação lá da parte técnica, porque vocês sabem muito bem que essa não é a minha praia, né? Não é a minha área, digamos assim. Então, hoje trouxemos aqui, muito obrigado pela participação, hoje trouxemos o Ob, né? É uma pessoa que responde por muitos nomes, né? Enfim, hoje trouxemos ele aqui para que tenhamos algumas, não digo novidades, não digo spoilers, porque não é esse o nosso foco, a gente não quer especuladores, mas que nós tenhamos alguns esclarecimentos sobre o que está acontecendo, né? Então, eu preparei aqui, né, com base no que vocês falam no grupo, sim, a gente presta muita atenção no que vocês falam, preparei aqui algumas perguntinhas para a gente fazer aqui para o OB e também termos esses esclarecimentos, né? Termos aí uma visão um pouco mais técnica, uma coisa bem mais de dentro do que eu geralmente trago por aqui. Então, vamos lá. Antes de tudo, né? Vamos fazer a pergunta que não quer calar para quem é mais novo, para quem é mais novo dentro do ecossistema vira-lata, digamos assim, e também para quem está chegando agora. Vamos fazer essa pergunta aqui porque eu acho que ela é importante. Quem é o Ob? E o Ob é o criador da Real? Olha, se apresenta aí para o pessoal para eles entenderem por que você está aqui hoje. Valeu, Valés. Boa noite para todo mundo, primeiro, né? O Obi é uma pessoa normal, que também, assim como a maioria do pessoal que conheceu o projeto, também conheci o projeto e gostei da ideia. Acho que a gente pode, sim, muito bem aproveitar esse começo da Real para fazer coisas fora, né, desse aspecto só de ser um meme coin e realmente fazer a ideia transformar o projeto num projeto sério, que é o que a gente tem feito
depois, porque assim, depois de um tempo dessa especulação, a única coisa que mantém a gente fora da especulação é a gente trazer cenários que a gente comece a utilizar no dia a dia. Aí você tira do fator especulativo e você coloca que agregue um valor real. A maioria dos outros projetos que eu acompanho ainda continuam na especulação apenas, né? Ah, vai fazer, promete, promete, promete. E a gente reuniu um grupo de pessoas que a gente quer pegar esse meme que foi criado como real, vira-lata, que descreve muito bem, né, o Brasil. A gente acha que a gente é vira-lata, que a gente sempre se compara com as pessoas lá fora, mas a gente tem muito potencial aqui dentro, a gente tem muita coisa para desenvolver, e eu acredito que a gente pode sim realmente fazer isso. É, esse termo vira-lata, não usar, usar ele como uma coisa depreciativa, mas como uma coisa boa, para nos dar forças, para nos dar motivação pra gente melhorar o nosso país. Eu não sou criador do Real, como eu falei, eu conheci o projeto da mesma maneira que a maioria das pessoas. Acho que eu conheci o projeto no dia 23 ou 22 de março de 2021. Ele foi lançado no dia 21 de março. Então já tinha, acho que 2, 3, 4 dias, sei lá, que tinha sido lançado, e aí que eu descobri o projeto e, e é isso. E aí conheci essa galera incrível que trabalha hoje aí no projeto. Assim, a situação aqui pro meu lado também é bem parecida, né? Eu cheguei aqui, eu lembro bem, foi no dia 23 e, bom, eu era bem quietão no grupo principal, eu conversava com pouca gente, eu falava um pouco lá no grupo em inglês, principalmente, né? Foi lá que eu acabei conhecendo o Obi, inclusive, eu acho que foi isso, não foi, Obi? Foi no grupo em inglês que eu conheci você e o Shore. Acho que foi, mas foi bem depois, né? Se eu não me engano. Foi. Eu era bem quietão lá, cara, eu não falava quase nada. E, assim, bom, como eu sempre falo aqui no início, né? A gente teve aquele início caótico e a gente viu essa oportunidade de levar as coisas para frente e sair do campo especulativo, como você bem falou, e aqui estamos, aqui estamos. E não faltou gente para dizer que, não, o OB, ou seja lá quem for, eles são os criadores. Eu lembro que tinha muita gente falando do Galacticão também, do pessoal ter sido criador. A gente não sabe quem é. É aí que tá. E muito pelo contrato ser Mas renunciado, também né? não O importa, contrato. né, cara? Exatamente. E assim, a gente está desenvolvendo em cima de um contrato renunciado, que a gente não sabe o criador, e isso acaba gerando algumas limitações, né? Mas a gente conseguiu contornar bem até agora. Não dava para desenvolver em cima, assim, não dava para alterar o contrato, a gente desenvolve em cima dele. Né? A gente, no caso, quando eu falo a gente, eu falo vocês, né? Que eu não mexo com código, vocês sabem muito bem disso. Mas, enfim, eu espero que esse primeiro ponto tenha ficado bem claro, né? O Ob, como ele bem disse, ele viu potencial, eu vi potencial, o pessoal viu potencial, o Shore, o Simpaticão, o Dex, o pessoal se juntou e a gente resolveu tocar as coisas para frente. E, Cada bom, um, acho que cada, cada um contribui da maneira que pode, né? Assim como é na sociedade, cada um aqui também nesse grupo da Vira-Lata contribui com aquilo que pode. O Simpaticão é designer, então ele contribui com o design. O Valais tem esse lado mais comunicativo. Como eu sou desenvolvedor, eu já fazia isso a minha vida inteira, eu contribuo com as partes de desenvolvimento. E assim como os outros, né? Então cada um vai contribuindo e a gente tem um grupo forte aí, que a gente tem um grupo de trabalho, praticamente de voluntários, que a gente não se conhece na vida real. Algumas pessoas se conhecem pela internet, mas a gente não se conhece na vida real. E assim, esse negócio de se conhecer, identidade, CPF, tudo mais, é, é, tem muito projeto aí, igual o Valais falou, que tem lá CPF, CNPJ, tem tudo, e os caras, assim, dão o golpe. A maioria das pessoas que você vê dar o golpe é as que primeiro é que te dá o CPF e o CNPJ, pra ganhar a sua confiança. A gente tem a confiança um do outro aqui, mas não por conhecer ou por ter os dados. É uma confiança que a gente tem porque a gente tem uma convivência. A gente poderia já
ter sumido há muito tempo e a gente tá aqui ainda trabalhando. O real já foi lá pra altura e já desceu. A gente tá aqui ainda. Então, acho que essa é o mais importante. A gente continua trabalhando, desenvolvendo, não dependendo aí de se tá valorizando, se tá subindo, tá caindo. A gente continua trabalhando. O trabalho sempre, na minha vida, sempre foi assim. Você trabalha, você vai colher os frutos lá na frente. Então, eu acredito que a gente vai continuar trabalhando. Quem continuar colaborando no projeto, lá na frente vai colher frutos. Isso não porque é especulação, é porque é fato. Trabalhou, você vai ter um fruto. É uma regra da vida Sim, para e tudo. vamos sempre deixar claro, né, pessoal? Fruto é usabilidade, fruto é ficar conhecido, fruto é chegar àquele ponto de descentralização no qual a gente quer chegar, que seria as pessoas terem poder em cima das suas próprias transações, que de fato é o nosso objetivo, se for para pensar. E, enfim, a gente sempre tem que deixar isso aqui bem claro, porque quando nós falamos, como o Obi disse, né, a gente está dentro de cripto ainda, a gente se esforça para estourar essa bolha, só que a gente ainda tem um público que é muito focado em cripto. E dentro de cripto, quando falam colher frutos, assim como quando eu digo contribuir, as pessoas já entendem investir dinheiro e retirar dinheiro. Investir dinheiro é a contribuição, retirar dinheiro é colher o fruto. Não. Por isso que a gente sempre deixa bem claro aqui e a gente fala com todas as letras. Se você quer um pump and dump, se você quer uma valorização astronômica, a vira-lata não tem esse foco. Quando a gente pede contribuição, a gente pede aquela galera que manda ideias dentro do grupo para a gente ver se elas são viáveis e se elas forem viáveis, a gente consegue aprimorar o ecossistema. Isso aí que seria a contribuição, no caso. Se vocês forem olhar quaisquer projetos sérios que vocês queiram, por exemplo, se vocês forem pegar projetos maiores, pegar um top 10 ali da CoinMarketCap, vocês vão ver que, bom, pelo menos eu não consigo imaginar o Vitalik lá do Ethereum pensando, vamos fazer o Ethereum subir. Não, eles estavam focando em tecnologias, estavam focando em solucionar problemas. E é esse o nosso foco. E quanto mais ideias tivermos que ajudem, que aprimorem esse foco, né, que ajudem o desenvolvimento do ecossistema, melhor. E é sempre bom a gente deixar isso bem claro. Quando a gente fala em contribuição, dê ideias. Quando a gente fala em colher frutos, usabilidade. Pessoal usando as tecnologias e tendo essa independência maior de instituições centralizadas. A vira-lata é, até o momento, algo focado em DeFi, em Web3. Então, a gente precisa de descentralização. E a gente quer propor isso. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente, como eu falo bastante aqui no Papo com o Estagiário, a gente dedica uma parte do tempo do nosso dia a colocar as coisas em ordem e fazer o projeto andar. Né? Isso aí tem que ser dito. A gente não pode. Se a gente não tivesse confiando no que a gente está fazendo, ou de fato interessados, se nós não estivéssemos interessados no que nós estamos fazendo aqui, a gente não estaria trabalhando, a gente não estaria fazendo obra, não estaria desenvolvendo, eu não estaria aqui toda terça-feira, Simpaticão não estaria fazendo marketing, o pessoal da moderação não estaria moderando, enfim, eu acho que isso é importante da gente deixar claro. O pessoal às vezes foca muito no monetário, mas esquece tudo em volta, né? Quantas pessoas conheceram cripto, ou conheceram blockchain, ou conheceram DeFi, ou conheceram outras oportunidades que tiveram por causa do projeto da Vira-Lata, por exemplo. Quantas pessoas eu não conhecia aqui no projeto, pessoas que eu tenho, são amigos meus. Conheci o Shore, aliás, o Shore eu conheci antes, mas conheci, por exemplo, o Amicão, conheci o Valais, conheci o Simpaticão, conheci o Dex, pessoas ótimas. E assim, isso eu vou levar pro resto da vida. O conhecimento que a gente tem desenvolvido, essas ideias do banco, essas ideias da gente ter a plataforma e tudo mais, são conhecimentos que ninguém vai tirar de mim. Não é? O dinheiro real ou dólar, qualquer outro valor, ele vai subindo e descendo. Você tem hoje, amanhã você não tem mais. Mas esse tipo de conhecimento, essas coisas que a gente vai levar para a vida inteira, a amizade, a gente vai levar para a vida inteira. Então, às vezes tem que parar. O tanto de. Às vezes você tá contribuindo num projeto voluntário igual esse. Mas você conhece, sei lá, um cara lá que é muito fera na área dele, de programação, e você aprende a programar junto com ele. Você faz conexões, você vai começar, você apoia o projeto e você quer usar esse projeto no seu dia a dia. Quando as pessoas lá na frente, se a gente conseguir emplacar o projeto, começarem a usar
as plataformas, você já vai falar, não, esse projeto eu já conheço faz tempo já, eu sei como é que nasceu, eu sei qual foi a ideia por trás, você vai ter um diferencial de você ter adotado primeiro. Então, não vamos, às vezes, focar muito só no valor, porque valor é relativo, né? Para mim, tem muito valor a gente conseguir emplacar um ecossistema alternativo, econômico, no Brasil, por exemplo. Ah, sim, com certeza. E isso que você falou de conhecer pessoas, isso aí é uma coisa que realmente valorizo bastante, né? Eu conheci bastante gente dentro da Vira-Lata e eu acho isso bem bacana. Eu aprendi bastante com o pessoal. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar bastante, né? Não tem como dizer o contrário. Não dá para dizer assim, ah, tudo bem, tem a galera que vai ficar olhando só para gráfico, não vai olhar para mais nada, e essa galera, me desculpa, mas essa galera não está focada em tecnologia, essa galera não está focada em ideia, essa galera está focada em gráfico. Ela não, se ela começar. É porque é muito comum, né? Assim, eu vejo isso bastante. Pessoal que, enquanto está subindo, enquanto está tudo uma maravilha, enquanto a barrinha verde está lá, a pessoa começa a dizer: tudo bem, olha só, que ideia bacana, que projeto legal, que propostas interessantes. É a primeira barra vermelha a aparecer e essa pessoa já abandona toda aquela construção de que a ideia por trás do projeto era interessante e ela simplesmente pula para outro. Então, nunca foi pelas ideias. Para esse tipo de pessoa, nunca foi pelas ideias, mas sim por uma valorização. E é isso que acaba diferenciando o pessoal que continuou por aqui do pessoal que foi embora, de certa forma. Porque a gente resolveu se juntar para continuar nas ideias e não para valorizações. E como bem disse o Lobby, a gente continua aqui, o gráfico pode se mexer para cima, para baixo, ele pode dar loops, ele pode fazer o que ele quiser. A gente continua. A gente não para de trabalhar. E, bom, estamos aí quase fazendo um aninho, né, Lobby? Fazendo um aninho aqui. Quase lá. Pois é, daqui a pouco chega. Mais um Mas mês e eu acho meio que aí. é um mês Mês e e meio. pouquinho, né? Nossa, fez um. Tem um tempo que o pessoal está por aqui, né? Mas, enfim, isso é bacana. É bacana que, enquanto diversos outros, e hoje em dia eu já posso citar nomes, né? Felizmente eu já posso citar nomes, né? Antigamente era um tabu fazer esse tipo de coisa, mas agora a gente pode falar que Miau, aquela criptomoeda barra Bitcoin, Bitcoin, e quem mais? E a última agora, né? Aquela Baby Real, que surgiu há pouco tempo. Esses daí, assim, tempo de vida médio dessa galera, uma semana, 2 dias, talvez, quando muito curto. Então, assim, e a gente continua aqui, quase um ano depois, firmes e fortes, entregando tudo. E eu acho isso muito gratificante. Eu acho isso muito gratificante. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta, então. Agora já é um pouco mais focada no aspecto técnico, né? A gente já fez essa breve introdução aqui para o pessoal. Vamos agora mais para o aspecto técnico da coisa, o que nós estamos fazendo, né? Por mais que a gente já fale disso já há um tempo e a gente tenha sempre reforçado qual que é a função do banco, a pergunta que qual é a função do banco? Eu quero saber do aspecto técnico, né? Por mais que a gente fale disso sempre, eu acho interessante a gente ter essas outras perspectivas. Então, por favor, Abi, manda brasa aí. A função do banco é a gente conseguir fazer o onboard mais fácil de quem nunca investiu em cripto, né? Então, qual que é o onboard mais fácil de qualquer coisa, né? Assim, às vezes não é o mais fácil, porque às vezes tem uma máquina digital lá que você faz as coisas digitalmente. Mas o mais primitivo, maneira de você divulgar as coisas é o boca a boca. Então a gente pensou, por que não a gente fazer o banco ser também uma coisa pessoa a pessoa, né? Peer-to-peer. Os bancos hoje, do jeito que a gente conhece, são todos centralizados, né? Como é que a gente faz um banco descentralizado? A gente elege cada pessoa poder ser um banco. Como é que a gente faz isso? As pessoas podem trocar ali. Um banco, na verdade, é uma mesa de negociação, né? Você me dá uma coisa, eu te dou uma coisa em troca. No nosso caso, a gente quer dar auros e as pessoas trocarem por reais, né? Então, quem nunca conheceu auro ou nunca conheceu cripto nenhum, a pessoa vai ter a opção de entrar lá pelo aplicativo, falar, olha, eu quero
comprar auro, eu quero comprar essa mercadoria aqui que só vende com auro. Aí vão ter a outra parte vai estar vendendo auro. E aí as pessoas podem fazer essa troca, né? Então a pessoa vai depositar lá na conta da pessoa um Pix no valor tal e a outra pessoa vai transferir o auro pelo meio digital lá para a carteira da pessoa. Então a gente vai se aproveitar do que a gente já tem hoje, né? Dos meios de pagamento que a gente já tem hoje já. Então se você na verdade, o banco não vai acertar só Pix, por exemplo, né? O Pix é o mais provável que aconteça pela adoção do Pix hoje em dia, né? Mas é uma transação de qualquer coisa, né? Contanto que as duas partes aceitem a negociação vai acontecer. Então, se você falar, sei lá, quero pagar o cartão de crédito, né? O pessoal é gringo e quer usar o banco. Tá bom, pode usar o banco se você é gringo. Você faz lá uma conta no PayPal, a pessoa transfere o PayPal, assim que aceitar, o contrato transfere o auro para a pessoa. O banco ele não é totalmente automático, né? Por causa que a gente não tem como integrar todos os sistemas, né? Não tem como integrar o Pix, não tem como integrar, por exemplo, PayPal. A gente não tem acesso às contas das pessoas para saber se a pessoa realmente depositou o dinheiro. Mas a gente tem a custódia, a gente consegue ter a custódia do auro. Então, quando o banco funcionaria da seguinte maneira: você vai entrar no aplicativo, do lado da pessoa que quer comprar cripto, né? Ou quer comprar auro, ou quer comprar um produto que só vende com auro. Então, ela vai entrar no aplicativo, vai falar lá, quero comprar o produto tal, custa 100 auros. Tá bom, então comprar. Aí vai aparecer lá, o sistema vai fazer vai travar os auros de uma pessoa que está vendendo, que está disponível para venda, vai travar essa quantidade e vai falar para a pessoa, vai disponibilizar os dados da pessoa, dessa pessoa, do vendedor, para o comprador, para eles se acertarem, seja por Pix ou seja qualquer outra forma de pagamento. Assim que as duas partes derem ok, falarem que acabou de fazer a transação, aí o auro é liberado. O que acontece se as pessoas não entrarem no acordo? Alguém vai ter que mediar. E aí a gente tem outras negociações para fazer essa mediação. Mas aí já fica mais complexo. Mas assim, basicamente no fluxo perfeito é assim, a pessoa vai lá entrar lá, vai falar a quantidade, vai aparecer para quem que ela tem que fazer transferir o dinheiro, ela vai transferir o dinheiro, a outra pessoa do outro lado vai dar o ok e libera o auro automaticamente para a pessoa e ela pode usar. Deu para entender? Ou ficou muito confuso aí, Valéria? O que você acha? Não, eu acho que a gente conseguiu deixar mais claro, né? Obviamente, isso aí é um aspecto um pouco. A gente entra numa coisa um pouco mais técnica, de certa forma, porque a gente está falando de contrato de custódia. Né? A gente está falando sobre essa. Se for possível, acho que até para o pessoal conseguir pegar um pouco melhor, explicar o que você quer dizer com esse travar o auro durante a negociação, para que as pessoas também consigam entender o que a gente está planejando, por que isso é feito. A ideia desse travar, na verdade, algumas pessoas já têm auro, né? E essas pessoas querem disponibilizar para venda, para venda do banco, querem se tornar um revendedor de auro, por exemplo. A gente conhece muitas ONGs, por exemplo, né? Então um dos nossos, talvez, principais braços aí, quando a gente começar o banco, provavelmente vai ser as ONGs. Pra a gente pode até dar auro para elas venderem, porque a gente tem uma verba para incentivar as ONGs, né? E a gente tem ONGs que a gente conhece. Então, olha, ONG, estou te incentivando aqui, você vende para mim. E a ONG vai ser uma fonte de renda para eles. Então, a gente começa a fazer a roda girar. Em vez de a gente ficar dando dinheiro para as ONGs, a gente faz a ONG trabalhar para a gente. E eles vão ganhar dinheiro e a gente vai conseguir ter uma adoção melhor no ecossistema. Então, esses auros que a ONG vai ter, elas vão, a partir do momento que você entra no banco, que você fala, eu quero ser um revendedor, você vai colocar sob custódia os seus auros. Ah, tem um risco disso? Ah, tem um risco do contrato inteligente, mas é muito baixo, assim,
nada maior do que qualquer risco que você tem de colocar o dinheiro numa exchange, por exemplo. Então você vai colocar lá os seus auros nesse contrato inteligente e eles vão ficar sobre a nossa custódia. O que a nossa custódia pode fazer com esse auro? Pode disponibilizar para venda, mas a única maneira que essa venda vai ser completamente realizada é quando você aprovar e o comprador aprovar que a venda terminou. Se não acontecer isso, seus auros ainda vão estar lá no banco, sob a nossa custódia, mas vão ser seus ainda. Deu para entender? Então, assim, para você, é igual. Agora eu acho que Para você ficou entrar no mais claro. banco, você ser um vendedor, você precisa ter auro. Não tem como você vender uma coisa que você não tem. O que eu ganho com isso? Você vai ganhar lá alguma taxa de serviço em cima do que você está fazendo, o serviço que está prestando. Então eu vou colocar lá, eu tenho 100 auros, eu quero me tornar um vendedor. Então eu vou colocar meus 100 auros lá sob custódia, o banco vai disponibilizar para venda 100 auros. Aí vai ter um comprador que vai falar, eu quero comprar 50. Aí vai ver lá que você tem 100 para venda. Então esse cara aqui é um cara que se adequa aqui nos parâmetros que a gente tem definido. Ele tem a quantidade necessária, ele está disponível para vender. Então vai pegar esses 100 auros que você tem, vai pegar 50 e vai falar, olha, esse cara não tem mais 50, porque 50 agora eu estou colocando, tô travando para essa venda, para essa compra aqui desse cara. Aí o comprador vai entrar em contato com você, vai falar, olha, vou pagar assim, tá lá. Vocês vão entrar no acordo. Assim que tiver tudo ok, aí sim, pega esses 50 euros que tá travado, manda pro comprador, você já recebeu o dinheiro na sua conta, seja por Pix ou seja PayPal, blá blá. Você vai ganhar a taxa em cima disso e acabou a negociação. Você ainda tem 50 euros lá disponível. A gente espera que você pegue esse dinheiro investido, compre de novo os auros e coloque no banco de novo e tenha de novo 100 para venda. E por aí vai. Continue sendo uma fonte de renda ali que você vai sempre trabalhando, ganhando em cima as taxas, e a gente vai rodando a mesma coisa ao contrário, né? Agora eu quero vender meus auros. É a mesma coisa, você vai colocar lá no banco, alguém até vai esperar alguém comprar. O peer-to-peer, ele é bom que ele não é totalmente automático, né? Então, diferente da swap lá, que já tem a liquidez lá no pool de liquidez, qualquer momento que você queira fazer uma transação, tem lá a liquidez, né? Tem aquele limite, o peer-to-peer, ele é diferente, né? Você depende da demanda. Então a gente precisa gerar a demanda, precisa fazer as coisas rodarem, né? Mas a gente espera que, pelo menos com as ONGs e tudo mais, a gente tenha uma boa demanda para vender auro. A gente precisa depois, daí, aonde entram as plataformas que a gente está desenvolvendo? Para ter demanda de compra. Ou seja, as pessoas quererem usar auro para comprar as coisas. Então, aí a gente começa, né? Como é que eu posso colaborar, né? Se você não é desenvolvedor, se você não tem uma parte técnica, quando a gente tiver as plataformas, a gente vai precisar de muita ajuda para a gente começar a divulgar, né? Olha, começa a aceitar a Auro, porque a gente vai ter a plataforma, então você tem um amigo lá que tem um pet shop. Você aceita a Auro. Aí o cara vai lá e coloca lá um QR Code lá para começar a aceitar a Auro. E aí começa a girar o banco e começa a girar tudo, todo o ecossistema. E aí a gente começa a chegar, assim, óbvio que o nosso objetivo ele é um ponto, é um norte, né? Não é um ponto de chegada propriamente dito, porque sempre há coisas a serem feitas. Mas a gente já começa a se aproximar do ponto de usabilidade que a gente quer. A gente já começa a ter gente conseguindo vender o Auro, a gente já consegue ter esse caminho encurtado para as pessoas entrarem na blockchain por meio dessas negociações feitas para a par. Então, assim, com o desenvolvimento dessas ferramentas e com as pessoas achando essas ideias interessantes e tendo o uso dessas ideias, aí a gente já consegue ter uma evolução da vira-lata como um todo, né? Uma evolução no sentido do propósito dela desde que a gente assumiu as coisas, desde que a gente começou a tocar as coisas para frente, que é essa usabilidade, né? Acho que é A basicamente isso. gente quer usar o cripto não como uma maneira especulativa, né? A gente quer usar o que ele oferece, né? A tecnologia que oferece. É uma tecnologia muito legal. Eu trabalhei a vida inteira com empresas, né? E eu vejo que muitas empresas têm sempre problemas de tecnologia que hoje eu resolveria muitas delas
com a blockchain, porque é uma coisa fantástica de comunicação entre duas partes, né? Tanto é que os CDBs aí, os bancos, tá tudo mudando todo o sistema de pagamento para usar a blockchain. Por trás, aí os caras falam, vai ter o real digital. É a blockchain, cara, é uma rede privada lá, não vai ser pública igual o Ethereum é, ou a BSC, ou qualquer outras coisas, não vai ser uma rede pública que todo mundo vai conseguir ver o seu saldo, mas no fim das contas, lá atrás, é uma blockchain que está rodando. Então a gente tem que usar essas coisas, e já que a gente tem tudo isso disponível pra gente, né? Por que a gente não fazer isso de uma maneira que todo mundo tem proveito, né? Então, em vez de a gente ficar lá usando o Pix do governo, que também muito provavelmente deve ter algum tipo de blockchain lá rodando atrás, só que o governo já está começando a morder um monte de taxa em todo lugar, né? Então vamos usar uma blockchain e vamos desenvolver negócios, mas que essas taxas que tem a gente consiga distribuir entre o ecossistema inteiro. Então, quem colabora lá no banco vai ter uma taxa, os vendedores vão ter taxas, todo mundo consegue distribuir para o bem do próprio ecossistema e não para o não é para o governo, né? Mas a gente sabe que os impostos do governo e tudo mais, eles têm um objetivo que é prover uma infraestrutura, mas a gente está querendo criar uma economia alternativa, né? A gente espera que essa economia alternativa, por ser, por usar a blockchain, por ser uma maneira mais transparente de fazer as coisas, que seja melhor aplicado essas taxas que podem haver, que seja melhor aplicado e que seja de maneira transparente, todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente espera que seja melhor do que a gente tem hoje na economia atual. E como você disse, acho que na última participação que você teve por aqui, né, você falou sobre uma questão de qual instituição centralizada tradicional que teria um livro de balanços totalmente aberto, facilmente auditável e que, bom, qualquer um com o mínimo de vontade consegue ver. Não Nenhum, tem. né? Isso não Até existe. porque, até porque o livro do balanço de qualquer banco não bate, né? Porque eles é a única instituição no mundo que consegue criar dinheiro é os bancos, e o livro de balanço deles não fecha a conta porque eles criam dinheiro. Isso com a blockchain não tem como você fazer, não tem como você criar dinheiro. Você cria, o que a gente tem hoje, você cria tokens, mas quem dá o valor para eles são as pessoas, né? Mas, igual você falou, é totalmente auditável. A gente sabe de onde está vindo, para onde vai, de onde surgiu, é totalmente auditável. Exatamente. E justamente por essa transparência e também pegando aquela analogia que você fez também das torneiras, eu não sei se você lembra disso, faz um certo tempo, né? O banco ele tem acesso a uma torneira de dinheiro que serve água limpa. O que escorre daquele copo que ele está usando para beber é o que chega às pessoas comuns. Então, quando nós temos a emissão de auro, por exemplo, né, que funciona de maneira automática, e, bom, a estabilidade do auro ela se deve à demanda estável dele também e ao valor que as pessoas dão para ele, todo mundo tem acesso a esse copo d'água limpo, né, esse copo de água com água limpa, ao mesmo tempo. Não há uma entidade que vai depois redistribuir essa água como bem entende, a conta-gotas e já contaminada. Não, todo mundo Exatamente. está ali frente à mesma torneira e bebendo água limpa. É basicamente esse um dos nossos pontos diferenciais também, né? É isso que também a descentralização consegue trazer para a gente. Além da transparência e além de todas as outras partes positivas, nós ainda temos esse ponto no qual a gente tem, de certa forma, algo mais justo, né? Acho que não tem outra palavra para dizer, algo mais justo. O pessoal brinca aí nessa área de programação, às vezes, com essa parte da blockchain, que o pessoal fala que o código é lei, né? Porque na blockchain, o código é a lei. Quando você implementa lá um contrato inteligente, você define todas as regras que vai ter naquele contrato. Então todo mundo tá ali, tá disponível para todo mundo ver o que tá acontecendo. Então ninguém pode falar, mas tinha uma taxa lá, não sabia. Mas se você fez a sua pesquisa lá, você olhou o contrato inteligente, você vai ver que o contrato tem a taxa lá, tá programado. É uma coisa é, é extremamente transparente. Você consegue ver as taxas, ver o que está acontecendo. Então, se alguém tiver má fé de fazer alguma coisa, você está vendo ali. Se estiver desviando dinheiro, tá vendo ali.
Tá tudo. Então, essa é uma coisa que o pessoal fala que você tem que fazer a sua pesquisa. E assim, eu sei que todo mundo, nem todo mundo é técnico ou tem conhecimento para isso. Se a gente está, por exemplo, investindo numa coisa, investindo muito dinheiro numa coisa, você precisa pelo menos fazer uma pesquisa, tentar entender. Tem empresa que quando vai investir nesses protocolos DeFi, os caras contratam auditores antes de investir. Então, eu quero investir, puta, tem um projeto ali legal. O cara vai lá, paga a auditoria, algumas pessoas vai lá, olha o código, fala, não, esse aqui é seguro, pode colocar o dinheiro. Daí os caras vão lá e investem capital lá, porque vê um projeto que é, tem futuro, né, e querem investir. O legal do DeFi é isso, tipo, todo o código, as leis, não tem ninguém fazendo nada por fora ali. O que está escrito no código é o que vai ser cumprido, é código. E essa parte. Tem sempre isso que eu escuto bastante, né? Quando se fala de segurança digital, principalmente, e tudo mais, que seria o ponto mais fraco de qualquer tipo de sistema é o ser humano, porque o ser humano comete muito mais falhas do que um código. Se você tem um código gerindo boa parte do que está acontecendo, tudo bem, o código foi programado por um ser humano, só que aquele código ele vai executar aquela função de uma maneira apolítica, de certa forma, de uma maneira, Sim. não no sentido de política propriamente dito, mas de uma maneira fria. De uma maneira Imparcial, né? fria. Acho que é Ele é a imparcial. melhor definição. O código é imparcial, ele não Sim, vai, exatamente. né, E, bom, isso também é outro ponto positivo. não vai fazer diferenciação se você igual, a gente vai, o que acontece hoje muitas vezes, né? Tem discriminação social, tem N fatores, né? Você vai pedir um empréstimo ou você vai abrir um negócio, tem N fatores de discriminação. Nossa, aqui somos anônimos, né? Na blockchain também, ninguém sabe se você é branco, negro, se você é rico, pobre, bonito ou feio. Então o banco, ele vai funcionar de maneira qualquer um tem acesso. Todo mundo, todos têm acesso, né? Não tem discriminação. O código não faz diferenciação se você tem uma condição ou tem outra condição. Então, assim, essa questão Isso é da outro ponto positivo que a descentralização gente tem tem. N fatores, né? Tem fatores sociais, tem fatores políticos, tem censura, tem N fatores que a gente precisa caminhar para, pelo menos o nosso projeto pretende caminhar para que a gente tenha uma coisa realmente aberta e disponível para todos. Sim, exatamente. Senão, não teríamos motivo para estarmos aqui. Se fossem só um seleto grupo de pessoas que seria o nosso público. Não, queremos que qualquer pessoa consiga usar o que nós estamos produzindo. Por isso, até que a gente deixa as coisas Exatamente. do jeito mais fácil, mais facilitado, mais simples no sentido de compreensível mesmo. As pessoas conseguem entrar na vira-lata suave com zero conhecimento de cripto e está tudo explicado lá. Temos pontos de informação em todos os lugares possíveis para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. E é tudo bem direto. Isso aí eu tenho que elogiar o pessoal, tanto do design quanto vocês aí da parte técnica, porque a gente tem uma plataforma que faz frente e é bem melhor do que várias outras por aí, dentro da BSC e dentro da rede Ethereum, porque a gente é direto. A gente não tem abas, embaixo de menus, embaixo de. Enfim, nós temos uma coisa bem simples de ser usada. Você Uhum. entra, você troca. Você quer mexer na parte de rendimentos, você clica em rendimentos. Você quer mexer na parte de liquidez, você clica na parte de liquidez. Então é tudo muito prático. E eu acho isso interessante e a gente sempre segue nessa linha, né? Nossos É, futuros aí no banco e também no futuro aí, HelpPay, a gente pretende seguir essa mesma ideia. Agora, justamente por termos essa leve tangência, essa leve tangência, entramos aqui nesse ponto, pela própria progressão da conversa, né, em usabilidade, aplicativos e tudo mais. Tem uma pergunta também que eu tenho que fazer aqui, né, uma coisa que foi bastante falada dentro do grupo, que é para que tipo de coisa as plataformas vão poder ser usadas, sabe? O que eu posso fazer usando as plataformas? o nosso foco principal é a gente conseguir fazer transações de pessoas para pessoas usando as nossas moedas, na verdade, mais a Auro, né, que é a moeda de utilidade. O real, ele vai ter mais um fator governança e ele tem as limitações dele. Mas a Auro é uma moeda mais para ser realmente transacionada no dia a dia, né?
como é que as pessoas vão usar as plataformas. A gente tem ideias, essas ainda não estão bem definidas, mas assim, depois que a gente tiver o banco, tiver o aplicativo e tudo mais, a gente tem ideias de ter algumas, não é bem, é tipo aceleradores de pequenos negócios, né? Então, a gente vai ter o banco, que vai servir para fazer essa parte de onboarding, para a gente tirar a dependência que a gente tem dessas exchanges centralizadas, né, que a gente tem hoje, porque hoje um dos grandes desafios para as pessoas que querem comprar Auro, começar a, a mexer na parte de cripto, é as pessoas conseguirem entrar no sistema, né? Então elas têm essa dificuldade, né? Puta, eu preciso comprar é, real na Brasil Bitcoin para transferir para minha MetaMask, não sei o quê. Ou preciso comprar BNB na Binance para depois jogar na rede da Binance, transferir para minha MetaMask, para depois usar uma plataforma de swap para trocar o meu BNB para uma moeda que a gente está usando, né? Então a gente está tentando, com o banco, eliminar todos esses passos. Então, as pessoas vão querer usar o Auro ou o Real, elas vão poder, pelo banco, opa, já vou diretamente aqui do meu Pix ou do meu cartão, eu já vou cair nessa segunda etapa já que eu já tô dentro já tenho a minha carteira, né? A minha carteira, minha wallet, o Real Pay, vai ser como se fosse o seu aplicativo do banco ali, né? Então, como é que eu vou transferir do meu banco lá, Itaú, Nubank, para minha wallet? Então, o banco vai servir para isso. A partir do momento que você entrou na wallet, a gente vai ter ali as usabilidades dentro da plataforma, que vai ser a Vira-Lata Pay, Real Pay, sei lá. E aí a gente tem algumas ideias de a gente, primeiramente, né, para que vai ser usado? Comércios que queiram aceitar pagamentos em cripto. Hoje, como é que as pessoas aceitam pagamentos em cripto, geralmente, né? Bitcoin não é acessível para aceitar pagamento, é lento, demora quase uma hora para, sei lá, meia hora, uma hora. Tem a Lightning Network, tem um monte de coisa lá, mas efetivamente ainda ninguém usa praticamente Bitcoin para pagamento, a não ser que seja uma coisa valores altos, né? Ethereum também é a mesma situação, ainda ficou caro, né? Então a gente quer realmente ter uma plataforma, uma rede que você consiga fazer frente ao banco, porque quem vai sair do banco lá, Itaú, sei lá, que cobra lá, que seja, R$ 1 por transação que você faz, ou às vezes é de graça, né, de o pacote, quem vai sair do banco para usar uma Ethereum que cobra US$ 50 por transação? Ninguém vai sair disso. Então, hoje, existem muitas tecnologias, mas ainda não existe, pelo menos aqui que eu vejo no meio que eu convivo, não existe adoção real de ninguém, de pessoas normais usando no dia a dia, né? Você não vai lá e pagar um cafezinho usando o Ethereum. Você não vai lá, porque ainda tá fora. Mesmo a BSC, que a gente roda hoje, no ápice aí das transações da rede, tava chegando próximo de US$ 1 para você fazer uma transação. Então, US$ 1 também não é acessível aqui no Brasil, né? Você vai pagar um cafezinho de R$ 5 e vai pagar R$ 6 de transação. Então a gente precisa ter taxas que sejam negligenciáveis, que seja 0,001 dólar ou alguns centavos. Então a gente está querendo que as pessoas usem, porque tem N vantagens de você usar criptomoedas no seu dia a dia, mas as pessoas não usam porque é difícil. Por que que um comércio não aceita cripto? Porque é difícil, cara. Você tem que fazer uma integração que ninguém conhece, e aí o seu comprador vai pagar um monte de taxa. E por que que a gente acha que cripto é legal de aceitar? Porque tem N vantagens, né? Quando você começa a aceitar e a usar cripto no seu dia a dia, você tem muito mais diversidade, né? Você não fica preso à sua moeda do seu país. Você pode usar dólar, você pode usar a própria moeda, você pode acessar aplicações com a sua moeda. Lá no seu banco, o seu dinheiro fica lá. A sua opção de investimento que você tem no seu banco é colocar na poupança que vai te render
0, lá por mês, ou fazer um próprio investimento no seu banco, que os caras vão te cobrar uma taxa de administração lá. E no mundo DeFi, você controlar ali os seus investimentos. Você pode pegar o seu valor, colocar na plataforma que rende lá 20% ao ano, você pode colocar uma plataforma de mais risco que você. Então você tem N possibilidades você usando cripto. Além de você ainda tem regulações que estão vindo, né? Mas ainda é um universo não regulado, né? Então você não fica preso às regulações ali do seu país, de impostos e tudo mais. Então a gente quer abrir a mente, né? Gerar alternativas para a gente não ficar preso no que, infelizmente hoje, a gente é dominado pelo governo e as suas políticas e os bancos, e a gente não tem como sair disso. Só que se a gente fica nisso só, como é que a gente consegue mudar a situação? Quando a gente começa a sair do meio comum, né? Essa é uma das usabilidades. A gente tem ideias, igual eu falei, comecei a falar, de fazer uma plataforma de aceleração de pequenas empresas. Então eu tenho meu negócio que eu abri agora, qualquer negócio para começar a funcionar hoje em dia, ou você aceita dinheiro, que é ruim para você aceitar, ou você tem que contratar uma maquininha de cartão lá para aceitar débito, crédito e tudo mais. Se a gente começar a oferecer alternativas, então as pessoas vão poder começar a aceitar a Auro. O que que você precisa para aceitar a Auro? Precisa de um celular e imprimir um QR Code. É só isso, você não precisa pagar a taxa de maquininha de cartão, você não precisa pagar um monte de coisa que as pessoas colocam em cima, né? Então você só precisa do seu celular, porque precisa ter uma conexão com a internet, né? Mas nada a mais do que isso. A pessoa vai ler o QR Code, vai aceitar, você recebeu o pagamento. Tem vários artigos aí que se você vê, é uma situação no Brasil, mas é no mundo inteiro, em outros lugares do mundo também. Tem muita gente que não tem acesso, não tem nem conta corrente no banco. É, e eu acho que a blockchain, cripto, é muito mais acessível, né? A partir do momento que você só precisa disso, um celular e a internet. É só isso que você precisa para você ter uma conta corrente DeFi, né? Uma wallet. Com esses pequenos negócios, aí a gente vai começar a trazer esse tipo de mentoria para esses pequenos negócios, né? Quero começar a aceitar, como é que eu posso impulsionar meu negócio aceitando cripto? Então a gente vai ter materiais para isso. A gente realmente quer ser uma plataforma de alta usabilidade em N segmentos, principalmente pequenos negócios, né? A gente quer começar de baixo para cima. Tem muita gente que quer começar de cima para baixo, né? Puta, vai fazer um protocolo, vai fazer uma plataforma que vai ser o banco, lá, vai agrupar tudo lá e vai ser. A gente não, a gente quer começar de baixo para cima. Então vamos, as pessoas usando dia a dia, os pequenos comércios usando dia a dia, a gente vai evoluindo. Eu não espero que ninguém, nenhuma empresa grande, gigante, comece a usar Auro no primeiro momento, né? A gente espera que depois que a gente tiver várias empresas pequenas usando, as grandes vão começar a usar também. É uma progressão orgânica, é algo bem natural. E, bom, eu acho que é bem mais saudável do que a gente ficar mirando em algo inatingível ou prometendo algo inalcançável. É mais inteligente e mais prudente que a gente faça do jeito que a gente faz, que é exatamente dessa maneira. Queremos tecnologia acessível e essa questão das pessoas desbancarizadas é bastante interessante, porque, vamos lá, comparemos então a burocracia para ser criada uma conta em um banco com a burocracia próxima a zero de criarmos uma conta bem entre aspas, né, um endereço, uma carteira dentro de uma blockchain qualquer. Para você criar uma conta no banco, você precisa de uma série de documentos e uma série de comprovantes e uma série de, enfim, etapas que podem ser facilmente puladas quando você olha para uma blockchain, quando você olha para a descentralização. Então, se a gente for olhar, vamos pegar um exemplo aí, o HelpPay, que tem um propósito, né? Terá um propósito de ser uma carteira e um agregador de todas as nossas plataformas, é algo para conseguirmos ter um acesso facilitado tanto às plataformas que nós já temos quanto às que virão no futuro, né? Quando nós pegamos o HelpPay e olhamos para ele dessa maneira, e olhamos para ele também como uma carteira, a pessoa que quer ter acesso
o uso do Auro, ou real, ou seja lá o que for, o contato direto com a blockchain, ela simplesmente precisa anotar as 12 palavrinhas em um lugar seguro, pessoal, porque isso sempre tem que ser dito, né? Há diversos relatos dentro do grupo de pessoas que perderam porque anotaram num bloco de notas ou num papel de pão e acabaram perdendo os fundos que estavam contidos dentro daquela carteira. E, enfim, anotem as palavrinhas no lugar seguro e pronto. Você já está preparado e apto a poder fazer qualquer tipo de transação que você quiser, sem nenhum tipo de burocracia extra ou algo do tipo. Eu acho bem interessante. É muito mais acessível e bem mais democrático, digamos assim. É uma coisa bem mais fácil das pessoas conseguirem lidar do que uma burocracia tradicional, né? Burocracia não falando em burocracia de modo pejorativo, mas sim etapas que acabam dificultando determinadas ações, determinadas coisas. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, querendo trazer facilidade para as pessoas. E assim, cara, a gente fala e fica repetindo, né? Mas se você for ver, às vezes pra você não é uma coisa importante, mas pra quem às vezes tá, por exemplo, eu tive acesso a criar uma conta no banco quando eu fiz 18 anos, tinha os documentos e tudo mais. Mas tem muita gente que às vezes sofre com isso, né? Não consegue ter uma conta no banco, às vezes porque não tem um documento, às vezes porque não se enquadra em alguma condição. E a blockchain, ela veio para cobrir tudo isso, né? Qualquer pessoa, ninguém pergunta o seu nome, não pergunta a sua idade, não pergunta onde você nasceu, você é filho de quem. Não, você quer ter uma conta aqui, você precisa transferir dinheiro para lá, para uma pessoa, você precisa ter um endereço aqui. Tá bom, você pode ter um, você pode ter 10, você pode ter 1.000 endereços. Ninguém vai ficar perguntando o que você vai fazer, aonde você vai, por que que você quer isso. Não, é uma plataforma totalmente livre de qualquer tipo de censura ou de restrição. As pessoas acham que isso é ruim porque não tem como regulamentar, blá blá, mas vê pelo lado positivo. Olha quanta coisa que você tirou da frente, né? Você tirou a necessidade de uma pessoa abrir um banco, uma conta no banco para você, se apresentar documento, blá blá. É, hoje, acho que tem alguns bancos hoje que conseguem abrir conta no mesmo dia. Mas até um tempo atrás não era assim. Você precisava de uma conta no banco, você precisava esperar não sei quantos dias para você ter uma conta no banco. Se você criar uma wallet, você anota as palavrinhas, tá lá a sua wallet. Tá pronto para receber e enviar pagamento. É algo bem mais direto, com as próprias aplicações que DeFi consegue ter, né, com a própria. Acho que o termo certo é escalabilidade, né, é o termo que se usa para isso. As coisas que podem ser feitas em cima daquele protocolo, em cima daquela blockchain, são as mais diversas funções, enquanto num banco você precisa. No caso, enquanto você, dentro da blockchain, justamente por ser praticamente tudo de código aberto, principalmente no nosso desenvolvimento, posso falar por nós, né? Tudo de código aberto, tudo. E qualquer um tem a liberdade de poder fazer algum tipo de melhoria ou coisa do tipo, ou desenvolver algo em cima do nosso ecossistema. As mais diversas funções podem vir das mais diversas pessoas, não importando a origem dessas pessoas. Enquanto uma entidade centralizada, você tem que depender da boa vontade dessa entidade centralizada para que surja uma função nova dentro da plataforma dessa entidade, né? E é com esse ponto que eu entro na nossa próxima pergunta, né? Com esse aumento de usabilidade, esse aumento de funções, eu entro num ponto que foi perguntado várias vezes dentro do grupo e que eu, né, enquanto leigo na parte técnica, realmente não sei responder, realmente não tenho como responder isso e não sei qual seria a viabilidade de uma coisa parecida. Mas, de qualquer maneira, pessoas perguntaram mais de uma vez se é possível criarmos um sistema de empréstimos usando Aura. Eu não sei da viabilidade, né? Se seria possível fazermos isso, do ponto de vista técnico, pelo menos. Então, eu queria saber qual que é a tua opinião em cima disso, Otto, né? Se é possível nós criarmos um sistema de empréstimos usando Aura. É, possível né? Mas o sistema de empréstimo, pelo menos os que a gente tem no DeFi, tem alguns requisitos, né? Por exemplo, é, os sistemas de empréstimos, a maioria deles são super colateralizados, né? Então, o que que isso quer dizer? Eles são, para você pegar emprestado 50, você tem que depositar 100. Para que que isso é útil? Pô, mas eu tô pegando emprestado R$ 50, tô tendo que depositar R$ 100 para pegar emprestado 50. Qual é o sentido disso?
O sentido disso é que você pode emprestar as suas moedas, por exemplo, você pode emprestar Ethereum e pegar dólar. Então você deixa os seus Ethereums lá em custódia e você pega dólar. Quando você tiver que devolver, você vai devolver dólar. Então você deixa R$ 100 de Ethereum lá em custódia. Todos os sistemas que existem em DeFi, os que eu conheço, que permite empréstimos, você tem que depositar uma quantia para você conseguir pegar uma quantia emprestada. Você deposita R$ 100 de Ethereum e você consegue colateralizar ali um certo valor com esses R$ 100. Então você deposita R$ 100, cada protocolo tem um parâmetro, né? Então, sei lá, o Ethereum, como tem uma boa liquidez na rede, você consegue pegar 80% do valor que você depositou, você consegue pegar emprestado. Você deposita R$ 100, você consegue pegar R$ 80 em dólar emprestado, enquanto você deixa os seus R$ 100 lá de Ethereum paradinho lá. Se você acredita que o Ethereum está subindo, você não quer se desfazer dele, porque você acredita que ele vai subir. Então você empresta o seu Ethereum, vou emprestar R$ 100 de Ethereum lá, vou pegar R$ 80 de dólar. Quando eu tiver que pagar esse valor, para eu pegar de volta o meu Ethereum, eu vou pagar R$ 80. Se nesse meio tempo o Ethereum subiu de valor, eu vou pegar o meu Ethereum, né, em quantidade. Então eu vou pegar de volta e ele vai ter valorizado lá, virou R$ 200 agora. Então eu depositei R$ 100, consegui pegar emprestado 80, usei, paguei uma conta, depois eu peguei aquele dinheiro, paguei esses R$ 80 e saquei de volta o meu Ethereum e agora eu tenho 200. O mesmo acontece ao contrário, né? Você acha que o Ethereum vai cair, então você pega, deposita lá na plataforma US$ 100, R$ 100, e você consegue pegar emprestado Ethereum. Se você acredita que o Ethereum vai cair, aí depois você paga de volta esse Ethereum que caiu, você pegou emprestado o Ethereum, vendeu no mesmo valor que estava, espera cair o valor dele, vai lá, compra de volta o Ethereum, devolve para a plataforma Ethereum e pega o meu dinheiro de volta. É, é praticamente um short long que você faz dentro do DeFi, né? Então daria para fazer uma plataforma desse tipo de empréstimo? Daria. Mas assim, não é um empréstimo normal, né? Que você parcela, que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que você vai lá e parcela, essas coisas assim. Não, o empréstimo DeFi você usa esses artifícios para você, às vezes, conseguir alavancar a sua posição. Então, se a gente fizesse alguma coisa do tipo, você ia ter que depositar o Auro lá e você ia conseguir sacar alguma quantidade de reais. O que que acontece se no meio tempo o valor do meu Auro cair? Aí tem alguns robôs de liquidação que se cair abaixo do valor que você sacou, você é liquidado e aí fica elas por elas. Você perdeu o seu auro e você ficou só com o seu valor que você pegou emprestado. Então tem alguns mecanismos aí para isso funcionar. Não sei se é nesse sentido, né? Mas possível mas depende, né? Porque para funcionar isso, precisa ter liquidez. Porque quando a sua posição lá que você emprestou auro ou emprestou Ethereum, qualquer moeda, se ela cair abaixo dos níveis, por exemplo, você emprestou lá R$ 100 e pegou emprestado 80, mas aí agora os R$ 100 que você emprestou de Ethereum, o Ethereum caiu 20% e agora ele vale R$ 80 só. Então a plataforma, para não sair no prejuízo, ela precisa te liquidar, pra ela ficar no elas com elas, né? Então a plataforma vai lá e pega aquele Ethereum que você depositou e vende ele. Para vender precisa ter liquidez. Precisa ter um oráculo falando qual que é o preço médio do ativo no mercado. Então tem N dependências para fazer isso. Para a gente conseguir fazer isso com Auro, a gente ia precisar ter um oráculo falando qual que é o preço do Auro e ia precisar ter liquidez para a gente conseguir liquidar esse valor. Mas isso eu tô falando que é o que existe hoje, né, nas plataformas DeFi. A gente pode, talvez, na nossa situação, pensar em alguma outra maneira de fazer empréstimo, assim como a gente pensou na ideia do banco. É uma ideia que é nossa, não existe, né, no mercado, por isso está demorando mais para fazer. Porque não é uma coisa que você vai lá e pega uma ideia pronta lá e copia só e faz. É uma ideia que a gente desenvolveu. O banco é uma coisa nossa. Exatamente. E mesmo que não seja a definição de que, mesmo que as pessoas tenham pedido, né, sobre empréstimos, talvez com a definição que é mais comum
dentro de finanças tradicionais, eu acho que é interessante nós conseguirmos também abrir, expandirmos esse horizonte de explicação com como funciona, né, com informações de como funciona o sistema de empréstimos atualmente dentro de DeFi, até para essas pessoas conseguirem entender como que, se nós fôssemos fazer algo um para um, né, uma cópia dentro do ecossistema da Vira-Lata de um sistema de empréstimos, até para essas pessoas saberem como que isso funcionaria. Se nós fôssemos trazer exatamente a mesma função que já existe em outros lugares para dentro do nosso ecossistema, poderíamos fazer isso porque os códigos são abertos. Porém, né, claro que nós conseguiríamos também, ou poderíamos tentar até pelo menos criar algo do zero, algo novo. Mas, de qualquer forma, é bom que a gente consiga trazer a informação para as pessoas, né? Isso aqui, o papo não é só para tirarmos dúvidas, também é para trazermos algum grau de conhecimento a mais, senão não teria motivo para estarmos fazendo isso aqui. E eu acho interessante que a explicação foi muito boa, a explicação foi bem boa para conseguir explicar, né? A explicação, nossa, o pleonasmo agora foi forte, mas a explicação foi boa para conseguirmos explicar. Enfim, Sim. conseguirmos trazer de uma maneira mais clara. Né? A explicação foi interessante para que nós conseguimos. Nossa, agora o Valais travou aqui. Eu vou até. O Valais travou. Eu vou te O Valais ajudar. não está respondendo. E Vamos lá. quanto a essa questão Foi do bom. código aí, eu não acho que a gente tenha que reinventar a roda, mas a gente tem que se adequar no que funciona pra gente, né? Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que, sei lá, é, o mercado cripto às vezes faz. Tem um monte de plataforma cripto que é meio inútil, né? Tipo, você sabe que vai dar errado aquilo lá. Tipo, é um protocolo, sei lá, que promete não sei quantos de ganho, mas depois de um certo tempo, você sabe que não é sustentável. A gente está tentando fazer uma coisa sustentável. É, essa, e assim, tem uma questão também de a gente também não, cada vez que a gente vai fazer um código novo, a gente tem que prestar atenção em vários fatores. Sendo que tem muitos códigos abertos que já são usados, Uniswap, um monte de plataforma DeFi que já são é muito mais seguro, né, de ser hackeado, porque já está sendo usado, já teve ali vários testes, as pessoas já usaram, já provaram que funciona. Então, a gente tem que pegar essas coisas que deram certo, aproveitar e adequar as coisas que a gente precisa desenvolver que não se adequam pra gente. Vamos aí pra próxima, que já tá ficando tarde. Ah, beleza. Tá, vamos lá. A próxima que foi aqui, calma que a gente ainda tem algumas, eu vou puxar poucas do Instagram, porque realmente a gente está indo assim, além do horário, e algumas também do Telegram que foram feitas agora há pouco. Mas, enfim, vamos aqui seguindo com a nossa listinha, né? Como será feita a resolução de disputas entre os pares? Só a gente conseguir adentrar um pouco mais nesse tópico, porque eu acho que seria interessante das pessoas entenderem, caso alguém diga que pagou e a pessoa não pagou, enfim, disputas que podem acontecer. Claro que a gente tem ali o cenário ideal, mas acidentes de percurso acontecem, então é interessante que a gente esteja preparado para esse tipo de coisa. Como funcionaria a resolução de disputas entre os pares? Isso do banco, né? Sim, isso do banco. A gente tem algumas ideias. Assim, o primeiro momento, alguém vai ter que olhar essas disputas, né? Então alguém vai ter que pedir mais informações, comprovante. A gente precisa que isso seja de maneira imparcial, né? Então a gente, no primeiro momento, provavelmente vai ser uma coisa mais centralizada, digamos, vai ter algumas pessoas olhando essas disputas e pedindo provas, e as duas partes vão ter que se resolver. Porque assim, se não se resolver, vai ficar travado o dinheiro lá, entendeu? E se as pessoas apresentarem prova suficiente que fez alguma coisa, a outra pessoa vai também apresentar prova suficiente de que não fez, entendeu? Então a gente vai ter a gente espera que isso não aconteça. Mas se caso acontecer, as pessoas vão ter que entregar provas e a gente vai ter que ir analisando, pedindo mais provas, analisando, pedindo mais, analisando, pedindo mais. Num segundo momento, a gente pode implementar da mesma maneira que é feita na blockchain, né? Como é que resolve? Como é que a gente fala que a blockchain é segura? Porque vários nós descentralizados, aleatórios, falam que a transação está correta, o cálculo que foi feito daquela transação.
mesma maneira a gente pode fazer no banco. A gente pode incentivar as pessoas para resolverem essas disputas. Então, a gente tem lá, qualquer pessoa pode ser uma resolutora de disputas, ela vai olhar as provas e vai falar, não, esse aqui o comprador tá certo. Aí vai segunda pessoa, esse aqui o comprador tá certo. Terceira pessoa, esse aqui o comprador tá certo. Isso tô falando os validadores, né? A quarta pessoa, e a gente vai configurando margens ali. Ah, se 10 pessoas falarem que a mesma pessoa tá certa e o outro tá errado, é, ou, sei lá, é, não dá para saber com esse tanto de prova que tem. Então a gente tem maneiras de a gente começar a aumentar o nível de descentralização desse banco, né? Então no começo, como provavelmente não vão ter tantas pessoas disponíveis para fazer essa validação, vai ter lá alguns validadores. Conforme a gente for aumentando a nossa rede e precisar aumentar, escalar esse negócio, a gente vai aumentando o número de validações que tem que ter e vai aumentando os incentivos para esses validadores resolverem as disputas. E esses validadores eles são aleatórios. Você sendo aleatório, como é que você vai, é, por exemplo, como é que você tenta fraudar uma coisa, né? Eu sou validador, eu quero validar minha própria compra, mas a resolução é aleatória e precisa de N confirmações de N validadores, e você não pode validar mais de uma vez. Então e assim, tem outros mecanismos que a gente pode colocar. Então, se o validador validar uma coisa que está errada de propósito, ele pode perder alguma coisa, ele pode ter alguma regra ali para ele se prejudicar, para a gente não incentivar esse tipo de prática. Da mesma maneira que acontece no blockchain. Isso seria interessante, e é bom que a gente tenha isso bem claro para o pessoal, porque, bom, é um ecossistema que está se formando, né, pessoal? Então a gente precisa pensar muito, não é alguma coisa que a gente vai simplesmente botar para a galera e ver se o pessoal aprova ou desaprova, não. Tem que ter algum ensaio antes, tem que ter algum tipo de pensamento por trás, antes de a gente conseguir de fato colocar aquilo em código e antes da gente conseguir colocar para rodar, e aí sim as pessoas conseguirem usar, né? Então a gente tem esse grau aí de pesquisa, de certa forma, para conseguirmos fazer alguma coisa que seja funcional, que seja sustentável, como a gente sempre fala por aqui. Óbvio, a gente tem aqui a nossa última pergunta da listinha, que dialoga, de certa forma, com as perguntas do Instagram, uma das perguntas do Instagram, porque algumas outras lá eu acho que eu consigo trazer também de uma maneira. Elas são mais rápidas. E a nossa última pergunta da listinha é: o que será a vira-lata chain? E quais são os planos para conseguirmos validar transações dentro dessa possível blockchain da vira-lata, né? A nossa verdadeira independência, digamos assim, da BSC, nós funcionando como um projeto, assim, de fato, de uma moeda e não de um token. Quais são os planos? O que é a vira-lata chain? Quais são os planos para que a gente tenha validadores do jeito tradicional de uma blockchain? Assim, igual a gente falou, a gente não tem a necessidade de reinventar a roda. Já tem blockchains rodando, que são de código aberto, e qualquer um pode ter a própria blockchain. É uma tendência natural que algumas aplicações ou alguns projetos mais específicos comecem a sair de uma rede, por exemplo, o Ethereum, ou uma rede, outras redes, e ter a sua própria blockchain para que seja exclusiva ali das suas aplicações. Já tem várias, né? Você vê que essa temporada aí do Bitcoin, acho que o que foi mais destaque foi o DeFi e foi as redes, né? Então hoje tem rede da Cronos, tem a rede da BSC, da Polygon, Phantom, Avax, Near, tem Harmony, Celo, uma infinidade de blockchains. A gente estuda para a gente mover, talvez no futuro, para uma blockchain nossa. Por quê? Porque a gente não fica dependendo, a gente sabe as nossas condições aqui no Brasil, a gente quer que o projeto tenha a funcionalidade do Brasil. Se a gente ficar dependendo da BSC, os caras têm um outro propósito lá na BSC que às vezes não se encaixa no nosso.
Então, eles não estão ligando se vai pagar R$ 1 de FII, $1 de FII, ou se vai demorar 15 segundos a transação, ou se eles não, eles têm outras coisas para se preocupar. A gente, se a gente tiver a nossa própria blockchain, a gente pode configurar ela para o nosso negócio. Qual a desvantagem disso? A gente tem que criar outras plataformas, a gente tem que criar integrações para a gente conseguir sair da nossa blockchain e ir para uma Ethereum ou ir para a BSC. Então, para a gente ter a nossa própria blockchain, a gente tem que pensar em N coisas, né? É, em questão de tecnologia, se a gente fosse fazer isso hoje, provavelmente ia pegar a base do Ethereum hoje, só que em vez de ser Proof of Work, a gente ia ter uma Proof of Stake ou Proof of Authority, ou algum mix das duas coisas. Mas tem N fatores que a gente precisa pensar. A gente precisa ter validadores, a gente precisa ter os nós rodando, a gente precisa ter uma alta disponibilidade, precisa ter o uso suficiente nessa rede para justificar tudo isso, né? Além de que, se a gente usa uma blockchain que já está rodando, você já tem algumas integrações com algumas coisas básicas da rede, assim, né? Então, por exemplo, se a gente pega hoje, sei lá, a BSC, que a gente está hoje, a BSC tem plataforma de oráculo, tem a Chainlink lá rodando, tem o The Graph rodando, que é um outro serviço que tem para indexar blocos e informações. Então tem vários protocolos desenvolvendo naquela rede e que disponibiliza para a gente um monte de ferramentas para a gente usar quando a gente vai desenvolver alguma coisa, né? Se a gente move para nossa própria chain, a gente tem que fazer tudo, até o explorador de bloco tem que ser nosso, a gente tem que ter algum monitor da rede, a gente tem que ter algum sistema de governança para eleger validador, a gente tem que ter uma configuração para as pessoas rodarem blocos, a gente tem que fazer toda essa infraestrutura, a gente tem que fazer a nossa própria. Ou a gente conseguir convencer esses outros protocolos a também fazerem uso na nossa rede. Então a gente teria que convencer lá a Chainlink a usar a nossa rede e ter os contratos dela de oráculo na nossa rede. O que eu acho que nesse momento que a gente está ainda é um pouco cedo demais. Tem as vantagens que eu falei, mas também tem que pensar em todos esses outros fatores aí que demanda tempo, demanda pessoal, demanda a comunidade, demanda todo mundo. Então, não sei se a gente tem futuramente, muito provavelmente, isso vai acontecer de a gente ter a nossa própria chain, rodar as nossas aplicações e os nossos negócios e fazer todo o onboard na nossa própria chain. Não sei quando. É algo assim, bem para o futuro. Eu só tenho que, antes da gente conseguir prosseguir, eu só tenho que falar uma coisa. Por favor, quando a gente for colocar isso aí para rodar, não vamos dar o nome de explorador, vamos colocar o nome de farejador para nossa blockchain, tá? Para o nosso explorador. Farejador, por favor, vamos fazer isso. É algo assim imprescindível. Por favor, vamos colocar isso aí. Deixa essa ideia aí no ar. Mas essa pergunta ela acabou, né, da nossa lista acabou agora, mas essa pergunta dialoga um pouquinho com uma das perguntas que foi feita aqui pelo Nicolas Tomazelli, lá no nosso Instagram, né? Ele perguntou sobre como são validadas as transações de Aura. Né? Eu imagino que elas sejam, como a gente roda na BSC, pelos próprios nós da BSC. Então, não é algo muito técnico, não tem necessidade de se aprofundar tanto. Mas uma validação, né, como você bem disse, não precisamos reinventar a roda. Então, uma validação de transações na blockchain da Vira-Lata, na possível blockchain da Vira-Lata no futuro, poderia ser feita com um aplicativo ou com um programa no computador, certo? Daria para fazer algo desse tipo. A BSC, por exemplo, ela é uma Proof of Stake Authority. Então, são alguns nós que são elegidos pela própria Binance. Então, a Binance, por isso que falam que a BSC é muito centralizada, né? Porque quem define quem é que roda os blocos é a própria Binance. Então, ela vai lá e fala, não, esse bloco aqui, ela pode validar os blocos. Então, eles têm, acho que,
20 ou 40 nós lá que validam os blocos. Se for comparar com o Ethereum, acho que o Ethereum deve ter mais de, sei lá, 20 mil nós ao redor do mundo. Nem tem o número disso, cara. Mas assim, o nível de descentralização, se você for comparar a BSC, 20 nós, ou seja, 20 computadores rodando lá e validando as transações. Aí a Ethereum tem lá, sei lá, 200 mil nós. Então olha a diferença entre. Olha como que tá descentralizado isso, né? Olha quantas pessoas, olha como é que você. Para você hackear, nesse caso a BSC, se você conseguir acesso a esses 20 nós e começar a falar que as transações lá, começar a manipular as transações e falar que os valores são diferentes, você consegue hackear a BSC, porque são só 20 nós só, você não precisa nem hackear todos. Se você hackear metade, provavelmente já está exposto. Agora, como é que você hackeia 200 mil nós rodando no Ethereum? Todo o sistema é possível de ser hackeado. O que a gente pode fazer é aumentar, né, a dificuldade disso acontecer. Então, esse nível de descentralização que tem hoje o Bitcoin e o Ethereum os maiores, né? São os maiores que estão mais descentralizados. A BSC tem lá 20 nós, sei lá, a VAX tem lá 1000. Então, a vira-lata, se ela começasse brevemente agora, sei lá, a gente ia ter lá 10 nós, mas é uma coisa mais sensível, né? O importante seria que nós teríamos, assim, obviamente, é um trabalho de comunidade, mas pelo menos a gente teria, né, nesse cenário, num cenário futuro, com os validadores, a gente teria mais descentralização ainda e nós teríamos a nossa independência da BSC, de certa forma. E eu acho isso uma coisa interessante, né? Acho que é algo que traz um certo progresso ao projeto, mas isso, obviamente, é coisa mais lá para frente. E justamente por ser uma coisa um pouco mais lá para frente, isso dialoga também com uma das perguntas aqui do Turtle Ethereum, né? Eu falo Turtle Ethereum porque é turtle.eth, acho que fica mais fácil falar assim, né? O Turtle sabe quem é, ele acabou de mandar aqui no nosso Telegram, né? A gente responde as perguntas aqui do Telegram também. Ele falou que o nosso site atualizou e consta a chain, né, como em breve. Entretanto, nós temos o banco e o RealPay ainda na fila de espera. Ele pergunta por que nós não fazemos um passo de cada vez em vez de colocarmos mais um ponto no roadmap. Eu posso responder, o Otto pode complementar. Eu acho que dá para fazer esse joguinho aí, né? Porque, assim, eu acho que a gente coloca aquilo ali, na verdade, a gente coloca aquilo ali, não é? Eu acho, a gente coloca aquilo ali muito por uma questão das pessoas saberem para onde nós estamos indo, né? Se a gente colocar apenas o passo no qual nós estamos trabalhando, as pessoas vão falar, beleza, o que vem depois? E, bom, por mais que a gente não busque especulação de forma alguma, pelo menos por uma questão de transparência, para as pessoas saberem qual é o plano, né? Não adiantaria nós termos uma plataforma que busca acessibilidade se nós não temos algo que vem logo em seguida que tenta aumentar essa acessibilidade. Então, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, a gente coloca ali e a gente coloca em breve, porque a gente não trabalha com prazos, né? Então, assim, a Drelata ela tem um jeito muito próprio de funcionar. E isso tem que ser dito, isso tem que ser deixado bem claro. Então, partindo assim do Valais, eu enxergo a gente colocar um roadmap ali com esse ponto tão mais para frente, que seria uma blockchain própria, eu acho que é interessante a gente colocar esse tipo de coisa para que as pessoas saibam, tá, tudo bem, a gente não vai ficar dependendo da BSC para sempre, a gente não pretende ficar dependendo da BSC para sempre, e uma vez que as nossas plataformas estejam prontas e que a gente se dê por satisfeito, digamos assim, as pessoas já consigam usar de uma maneira um pouco melhor, a gente já consegue pular para uma etapa bem mais ambiciosa e por uma questão até acho de compatibilidade, né? Ó, a gente de vez em quando conversa sobre isso, pelo menos eu enxergo vocês conversando, eu vejo vocês conversando sobre isso. Não é tão difícil assim importar código para uma derivação do Ethereum, se a gente já tem o código pronto na BSC, porque a própria BSC é uma derivação da rede Ethereum. Né? Eu posso estar enganado, porque a parte técnica não é meu forte, mas assim, é bom que a gente tenha pelo menos o trilho ali do trem para a gente seguir. A gente olha para aquilo ali e fala, tudo bem, a gente tem que chegar naquele ponto lá. A gente sabe o ponto que a gente tem que chegar, porque senão a gente só está caminhando para frente sem pensar muito para onde a gente está indo. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga, né? Assim, pelo menos assim, o que eu posso trazer para o pessoal é mais ou menos assim que a gente enxerga. A gente coloca aquilo ali porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe aonde a gente quer chegar, né? Mas, tudo bem, há pessoas que podem questionar. Seria interessante a gente fazer um de cada vez? A gente faz um de cada vez.
Só que a gente conta o que a gente está planejando depois que isso estiver pronto. Acho que eu consegui responder a pergunta do teu critério. Você tem alguma coisa para complementar, Otto? Talvez, assim, na parte técnica também, posso ter cometido um Não, erro. a gente não tá, não é nenhuma em verdade o que tá falando ali. A gente tem esse planejamento de, às vezes a discussão às vezes estava mais, a gente estava pensando ativamente em ter uma chain rapidamente, muito possivelmente como próximo passo, até para quando a gente tivesse a carteira e tivesse, porque assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas a gente vai fazer um puto trabalho de ter uma wallet, mas aí vai ficar usando a rede da BSC, por exemplo, e vai travar ali, né, quando tiver que fazer as transações, porque vai precisar de BNB. E como é que vai dar BNB? É um valor que não dá pra gente subsidiar tudo, né? Então como é que a gente faz isso, né? E aí entrou a questão da chain, a gente tem uma chain própria, a gente teve 1 milhão de discussões sobre isso, mas assim, acho que a chain própria vai acontecer futuramente, mas também é uma coisa igual o Valais falou, é o nosso caminho, o que a gente está pensando. Então a gente está fazendo. Uma coisa tá totalmente ligada com a outra. A gente precisa ter a carteira para trazer acessibilidade, a gente precisa ter o banco para trazer o onboard. Só que tudo isso depende da gente ter uma infraestrutura que suporte o que a gente quer fazer. A BSC não está sendo mais o melhor para a gente agora. Então a gente tá pensando como é que a gente é, como é que a gente resolve esse problema. A chain própria seria uma solução, igual eu falei, mas tem N outros fatores para isso acontecer. Precisa de um monte de requisitos aí para a gente conseguir. Então, o que provavelmente aconteça entre esse passo de agora e ter a chain, talvez a gente tenha uma outra integração com uma outra chain e a gente suporte a, a carteira lá e a gente suporte as nossas aplicações nessa outra chain que é mais barato e que a gente consegue subsidiar. É basicamente um passo de cada vez, né? A gente realmente precisa ter essa calma na hora de desenvolver e pensar muito no que a gente está fazendo, porque, bom, nós somos voluntários, e não querendo tirar a responsabilidade da gente, mas a gente precisa de ter uma decisão que faça sentido e que seja possível de ser executada por voluntários. A gente não tem uma equipe gigantesca subsidiada por, não sei, talvez aí algum grande magnata. A gente não tem esse tipo de coisa. A gente tem ali o pessoal se virando como pode e é basicamente isso. Então a gente realmente precisa pensar muito na hora de tomar as decisões. Por isso que a gente tem N discussões lá no grupinho de trabalho, digamos assim. E teve mais uma pergunta aqui também, acho que essa daqui é bem rápida da gente responder, ó, porque a gente estamos aqui 1 hora e meia, né? A gente já consegue já ir assim para os finalmente. A outra pergunta do Twitter Ethereum foi sobre aquele GIF que foi enviado já há um bom tempo, né? Que passa rapidamente as diversas funcionalidades do RealPay e mostra o sistema como se estivesse pronto. O que falta para ser finalizado? Aquele GIF mostrava apenas o front-end. A carteira, ela não é custodial, né? Então, qualquer wallet, seja MetaMask, seja Trust, ela é apenas o front-end. Todo o back-end, na verdade, é a própria blockchain, né? A única coisa que fica na carteira ali, ela tem um mecanismo para guardar ali para ninguém conseguir hackear e acessar a sua wallet, tipo, pegar suas palavras, todas as palavras. Por isso que é recuperável, porque nem os caras que desenvolvem conseguem. Então não tem como alguém hackear. Ou você guardou as palavras, ou você tem, ou ninguém tem. É, Então, assim, a gente tem evoluções daquela wallet, tá um pouco diferente já. O que eu posso falar que seja aí uma atualização pro pessoal primeiro é essa questão da gente, antes da gente ir para nossa rede própria, a gente vai provavelmente passar em outra rede. Então, a Vira-Lata P, Real P, sei lá o nome que vai ser o nome final, ela vai sair do forno funcionando numa outra rede que não é a BSC. Para isso funcionar, a gente vai ter material, vai ter tudo explicadinho como é que vai funcionar.
E a gente tem uma integração que eu acho que vale a pena, que é interessante de falar, que é a gente tem essa questão de a gente ser simples, né? Claro que muita gente preza por ser anônimo, por não ter os dados, tudo mais. Eu faço isso, por exemplo. Mas existe a minha outra figura pública que não tem problema nenhum em ter dados públicos, né? Só que é diferente, né? A gente separa as coisas. Então a nossa wallet, ela vai ter uma função que é você conseguir vincular o seu número de celular com o seu endereço da rede. Então você pode, em vez de você copiar lá 0x, tralalalala, todos os caracteres da sua wallet, 32 caracteres, se não me engano, para você fazer uma transação, você vai poder colocar o celular da pessoa. Então a gente vai ter uma wallet tão simples quanto um Pix. Ah, eu quero mandar dinheiro para outra pessoa e eu sei o telefone dela. Vai ter a lista de contatos lá pelo telefone, né? Eu quero mandar para esse cara aqui. Então vai ter a nossa wallet tem um mecanismo lá provido pela rede que vincula endereços com o número de celular. E aí você manda o dinheiro para aquela pessoa e vai cair na wallet dela. Então, para a gente que está acostumado a ter a nossa wallet, copiar, tudo mais, você fala, bobeira, talvez não vou usar. Mas para uma pessoa que começou a usar agora, que é o que a gente quer fazer, a gente quer que seja tão simples quanto fazer um Pix. Então, a nossa wallet vai ter isso. Você vai poder mandar, transferir, receber só pelo número do celular. Então, é isso aí. Acho que é duas Pessoal, atualizações aí que eu posso dizer. viram, pessoal? Vocês ficam perguntando sempre por atualizações, agora temos atualizações. Espero que estejam felizes, né? Eu acho que, quem sabe, a gente não faz algo naquele estilão de corte, né? Igual fazem diversos podcasts, e a gente coloca aí, talvez, esse cortezinho aí só para o pessoal pegar. Fica a ideia ali para o pessoal do marketing, depois a gente fala com o Simpaticão sobre isso. Mas, enfim, últimas duas perguntas da noite, Fob, que a gente está realmente se extrapolando bastante aqui, né? A pergunta que veio aqui é uma direcionada especificamente a você. Especificamente a você. Não tem, assim... a pergunta veio do Curirim, também outra pergunta que é bem parecida com essa, né? As perguntas, elas são bem parecidas, que veio lá do nosso Instagram, que foi a pergunta do Nicolas Tomazelli. As duas pessoas perguntaram. Não, minto. Teve uma primeira do Nicolas Tomazelli, perdão. A primeira do Nicolas Tomazelli foi: algum outro projeto inspira você a programar para vira-lata? Essa é direcionada ao Otto. Ah, pô, eu sigo tudo, né? Praticamente. Tudo. É claro que tem muito lixo, né? Mas a gente tem um filtro aí de projetos bons. Tem muitos caras inovadores. É, se você pega, sei lá, um cara que eu sigo mais perto, assim, é o André Cronje, que é um cara que é conhecido no mundo DeFi. Ele trabalhou nos projetos da Curve. Sim, vários projetos inovadores assim que teve no mundo DeFi, ele estava no meio envolvido. Então é o cara que eu sigo porque tem um ele é um cara que ele não é extremamente não, sei lá, não é extremamente tipo o cara mais ferrado de código do mundo, mas ele tem a mente bem aberta assim para negócios e as ideias dele são boas, então eu sigo bastante ele. E assim, no geral, esses protocolos maiores, né? Sigo lá o Vitalik Buterin, sempre que ele fala. é, a maioria das coisas que ele fala, assim, ele comenta. Se você vê, tipo, por exemplo, o Uniswap lá hoje, foi uma coisa que o Vitalik falou lá atrás. Ele comentou, seria bom se tivesse um protocolo que fizesse esse tipo de coisa, conseguir trocar um token por outro. E aí, dessa ideia dele, saiu o Uniswap. Então, tem uns caras assim que o cara são os gênios, assim, né? Então, eu sigo esses caras, mas sigo no geral, assim, eu acompanho diversos projetos, assim, afora. Igual eu falei, tem muita coisa que é passageiro, mas às vezes você consegue absorver uma coisa ou outra de um projeto ou outro.
Não quer dizer que esses caras são Bom, só eu apenas acho os caras que têm alguma coisa a dar, né? Mas a maioria dos projetos, quem desenvolve coisas originais, né? Sempre tem uma coisa que você pode aproveitar e tal. e agora com todas essas evoluções, né, é bom que a gente tenha esses espelhos, assim, a gente sabe para onde a gente está indo e a gente tem em quem se espelhar. A questão é que nós estamos em um mercado, digamos assim, né? A gente está no Brasil e a gente tem as nossas próprias peculiaridades, então a gente adequa isso, como você bem falou lá anteriormente, a gente adequa isso à nossa realidade. Então, enfim, é usarmos as tecnologias que já estão disponíveis, criarmos coisas novas e também adaptarmos assim essas duas situações ao que nós temos atualmente. Né? Não dá para cortarmos a pessoa para ela caber num terno. A gente tem que fazer o terno caber na pessoa. Então, é basicamente isso que a gente faz. Né? Eu tenho que trazer esse exemplo, eu não posso deixar de trazer esse exemplo. Mas, assim, é o que a gente faz. A gente fica aí, talvez como exclusivo do pessoal que está assistindo ao vivo. Mas, enfim, é o que a gente faz aqui. A gente adapta, né? A gente adapta as coisas, né? À nossa própria realidade. A gente não pode simplesmente falar, se funcionou em outro lugar, vai funcionar aqui. Não, isso seria inocente. A gente tem que pensar que nós temos, assim, peculiaridades que merecem atenção e uma dessas peculiaridades que merecem atenção são as pessoas que são leigas em cripto, por exemplo, dentro do Brasil e que enxergam no Pix uma maneira de transferência fácil. Logo, quando a gente tem essa vinculação, né, do número de celular com o endereço dentro da nossa plataforma, a gente já consegue ter uma facilitação, a gente já consegue fazer frente a algo que as pessoas enxergam como algo fácil. E a gente ainda tem os pontos positivos da descentralização. Então, a gente pega um ponto positivo, que é a facilidade de um método de pagamentos que já está sendo utilizado aí bastante dentro do Brasil, e a gente atrela isso, a gente coloca isso, a gente absorve isso para dentro do nosso ecossistema. Então, assim, é uma amálgama de diversas coisas, eu falei bonito agora, é uma amálgama de diversas coisas que conseguem levar o nosso projeto para frente, sendo o mais acessível possível. E, bom, eu acho que essa daqui, da parte mais técnica, foi a última pergunta. Agora, a última pergunta de fato, para a gente encerrar aqui esse papo com o estagiário, agora, papo com dev especial, a Vira-Lata vai fazer um ano, né? Essa pergunta veio do Curirim, essa pergunta veio também do Rubens Porte Júnior, que está sempre mandando pergunta lá no nosso Instagram também. A Vira-Lata vai fazer um ano e, bom, a gente tá com alguma coisinha planejada, a gente solta alguma coisinha para comemorar esse um aninho do nosso cachorrinho. Isso aí foi uma pergunta que foi colocada aqui. Né? Vamos ver, vamos ver. A gente, assim, não vou confirmar nada. Claro que vai ser uma data importante pra gente, a gente quer ter novidades aí, mas sem ficar querendo gerar hype aí, né? A gente, assim, ao menos alguma comemoração, né? Algum documento aí a gente vai soltar falando do futuro aí, o que a gente espera. Se possível, a gente tem alguma novidade que você possa usar já, né? Seria o ideal. Exatamente. Para a gente não criar hype, a gente não promete, mas seria interessante. Enfim, eu acho que. Peraí, rapidão, porque o Regis ele está sempre por aqui também, então eu acho que. Vamos abrir essa sessão aqui, já está tudo bem, já estamos tarde, mas o Regis ele sempre escuta o papo aqui, hoje ele conseguiu entrar ao vivo, ele sempre escuta de gravado. Vamos deixar essa sessão aqui também, porque tem que valorizar o público, né, Odd? Porque assim, o pessoal escutar a gente falando, e principalmente me escutar falando durante 1 hora e meia, com essa voz de modulador que eu uso, né? É boss. Então vamos lá. Última pergunta da noite, tá, pessoal? Porque chazinho de camomila, aquela hora do pleonasmo ali, ele bateu e agora vocês podem perceber que eu estou um pouquinho mais devagar. Mas é o horário. Daqui a pouco eu vou lá comer meu pãozinho de queijo. Mas enfim, última pergunta da noite. Regis do Gueto, boa noite a todos. Vai lá e cripto. Criptobufete. Já foi comentado hoje pelo OB que uma ferramenta, que uma forma de ajudar o projeto, assim que as ferramentas estiverem prontas, seria rodando, né? Estiverem rodando, seria propaganda boca a boca. Pergunto, vocês indicam uma forma resumida e direta de cada comunidade, convencer ou despertar a curiosidade de pessoas que nunca ouviram falar de Auro ou
assim, e ao usar o Auro, no caso, nunca ouviram falar e quer despertar a curiosidade dessas pessoas a usarem o Auro e as ferramentas? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa é você perguntar, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo, se você é um apoiador, você pode chegar no lugar e dar uma de João sem braço, mesmo se você sabe que aquele estabelecimento não aceita, você chegar e falar, oh, você aceita Auro? Naturalmente a pessoa vai ter que perguntar, não, o que que é isso, né? Aí você pode tentar explicar um pouco sobre o que é. É um meio de pagamento que você tem, sei lá. É igual. O pessoal faz isso direto, né? Com cashback. Usa esse aplicativo aqui que você ganha cashback. É a mesma coisa. Usa aqui o Vira-Lata Pay, que você tem esse benefício, aquele benefício, aquele benefício. Acho que vai ser assim. Quando isso estiver mais próximo, a gente já tiver as ferramentas, a gente vai ter material de apoio, né? O Simpaticão, o Dex, o pessoal aí pode ajudar a fazer ali uns flyers, alguma coisa assim, para o pessoal ajudar nessa divulgação aí, que vai ser bem importante. Mas acho que brasileiro é vendedor nato, né? A gente vende aqui até qualquer coisa, né? A gente tem um talento muito bom para venda e acho que isso vai ajudar bastante gente na hora dessa adoção aí da plataforma. É o famoso vender areia no deserto, né? A gente consegue fazer isso. Então, assim, dá para fazer. A gente tendo adoção e tudo mais, vamos investir aí, investir no Ah, é, sentido de focar, né? Eu sempre tenho que deixar isso claro. Hoje, menos, mesmo não tendo nenhuma ferramenta de apoio, o pessoal aceita, né? Eu vi o cara no grupo aí falando que aceitava real ali no resort. Quando começou lá o projeto lá atrás, tinha um monte de gente querendo aceitar. Então, assim, é dos pequenos, assim, né? E aí, se você é um comerciante, você pode colocar lá a plaquinha lá, aceito o Auro. E isso vai despertar a curiosidade da pessoa. Dou desconto se você pagar em Auro. É, então vai começar a despertar e quem não tem um negócio e tal pode começar a perguntar, né? Não, você aceita? Você já ouviu falar? E aí isso abre oportunidade pra gente falar do projeto. É assim, são voluntários nas diversas frentes. A gente aqui mexendo com a parte um pouco bruta do negócio, né? Eu trazendo as informações, o Obi mexendo no desenvolvimento, o Dex mexendo no desenvolvimento também, que o Dex também mexe com código também, simpaticão, pessoal aqui, e também pessoal aqui do grupo que conhece o que a gente está fazendo, que acha interessante, que acha as nossas ideias interessantes, podendo ajudar, né, dessa maneira, bem no boca a boca mesmo. De certa forma, somos todos voluntários aqui. Então, assim, cada um fazendo o que está ao seu alcance, lembrando, trazendo ideias e lembrando, a gente nunca vai falar compre, 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 porque quem faz isso, geralmente, não está interessado em trazer algum tipo de melhoria ou trazer algum tipo de inovação. Está só interessado em fazer barrinha verde aparecer e sabemos muito bem que esse não é o foco da Vira-Lata e a gente não está focado, né? Não temos essa intenção de ficar movimentando gráfico. A gente quer trazer inovação, a gente quer trazer usabilidade e descentralização. Eu acho que conseguimos aqui fechar bem, óbvio. Sim. Esse negócio do compre, 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 a gente quer que você compre se você tiver um motivo para comprar, se você tiver uma utilidade, se você entender o projeto, se você quiser, comprar real, quero participar da governança. Como é que, por que a gente fala que o real é governança e tal? E as pessoas falam, mas eu não vejo utilidade nisso. Mas quando a gente começar a ter as plataformas e tudo mais, a governança é que vai, é, vai dirigir a nosso ecossistema, né? Então a gente precisa ter a governança ali. Se a gente não tiver a governança, as decisões, ou ninguém toma decisão nenhuma, que é o caso do real, que é o contrato é renunciado, ou a gente tem uma governança descentralizada. Então, por que é importante o real nesse todo esse cenário? Vocês abandonaram o real? Não. Só que o real ele tem uma taxa que é impraticável para a gente fazer no pequeno comércio. Então a gente tem o Auro, que é um token mais utilitário, que vai ter as transações do dia a dia. Isso não quer dizer que o Auro a gente não possa ter taxas nele, mas vai ser uma taxa muito menor do que o real e uma taxa que a gente consiga ter uma competição com as plataformas tradicionais. E o real vai ser a governança. Então, se a governança do real falar assim, não, esse mês a gente vai fazer uma campanha para adoção, então vamos tirar as taxas do Auro.
a gente concorda. Se todo mundo concordar dentro da governança do real que não vai ter taxas o auro durante tanto tempo, faz uma proposta da governança, a governança aprova essa proposta ou não, e ali durante aquele tempo, durante, sei lá, 3 meses, não vai ter taxas no auro para a gente ter uma adoção melhor. Depois de alguns meses, já tem algumas pessoas usando, a gente fala, agora vamos ter uma taxa de 0,5%. Aí vai ter uma proposta lá de novo, a governança vai lá, vota, decide aquela taxa. Para que vai ser usada essa taxa? Vai ser usada para recompensar quem colabora no ecossistema. Vai ser usada para oferecer para novos parceiros, vai ser usada para marketing. Então, a gente precisa ter um token de governança. E como o real, ele é renunciado, o contrato, ninguém tem o controle. As pessoas que têm o real hoje são essas pessoas que já compraram. Ele tem um supply limitado, não se gera mais real. Então, ele é o nosso token de governança. Ele vai ser usado para esse fim. Tem valor nisso? Para mim, tem muito valor. Eu poder tomar as decisões. Tanto é porque eu apoio os dois. Eu sei o objetivo do Auro, eu sei o objetivo do Real. Então, para mim, se você falar, puta, mas vale a pena eu comprar Real e participar da governança? Se você acredita no projeto, para mim vale a pena você comprar Real, você ter Real e você tomar as decisões. Eu falei de algumas decisões, mas você pode decidir, pode ter propostas para a gente investir numa outra plataforma e essa outra plataforma vai trazer mais benefícios para o ecossistema inteiro. Então, assim, o negócio vai construindo em volta disso. Então, se você entende o que a gente está fazendo, acho que a primeira coisa é entender. E depois a gente não vai falar também, não, nunca mais compre real, não compre euro, mas compre se você entende. Acho que esse é o principal, né? Exatamente. Não adiantaria a gente tomar uma posição de ficar vendendo algo. Não é isso nosso foco. A gente quer produzir. Porque a gente tem vontade. Né? Se quiser, você pode comprar. Se você quiser vender, você pode vender. E a gente sempre faz isso aqui dentro do grupo. Se você quiser comprar, a gente ensina. Se você quiser vender, não sabe, a gente ensina. Porque não importa o gráfico, pessoal. Continuamos trabalhando. Eu acho que conseguimos fechar bem. Teve essa última pergunta aqui do Regis. A gente conseguiu explicar bem hoje. Eu não sei, acho que você se despede primeiro, óbvio, que aí depois eu encerro aqui, né? Até tenho que te agradecer aí pela participação, porque ficar, assim, você, obviamente, está mais acostumado a ficar programando, né? Eu já estou aqui tocando papo já há um tempo e já estou acostumado a ficar um tempão falando por aqui. Mas, assim, muito obrigado pela paciência, pela participação e pelo tempo que você dispôs aí para tirar as dúvidas do pessoal e trazer atualizações. Eu acho que é sempre bastante produtivo. Toda vez que você aparece aqui, toda vez que o Fora aparece aqui, é sempre muito produtivo quando a gente tem esses convidados. Isso aí, eu que tenho que agradecer, cara. Eu comentei nos grupos de trabalho aí esses dias que meu Telegram aqui é tipo é uma loucura de grupos, né? Eu tenho 1 milhão de grupos e tenho grupo de quase todas as comunidades possíveis cripto, né? E assim, o nosso grupo é um grupo muito saudável, eu acho, comparado a muitos outros grupos. Vocês têm feito um trabalho incrível aí nessa parte de educação, a gente trazer, sair um pouco da especulação e trazer assim as diretrizes, as bases do projeto. Então, eu que tenho que agradecer o pessoal da moderação, o pessoal aqui da comunidade que tem feito um trabalho incrível. A comunidade é muito saudável hoje em dia. Os papos é legal, tanto as perguntas são legais. O pessoal está abrindo muito mais a visão para as possibilidades e parando de olhar só no curto prazo, se vai subir, vai descer e tudo mais. Então, vocês têm feito um trabalho muito bom aí. E assim, se qualquer coisa aí que vocês tiverem, se quiserem marcar algum outro papo aí, me convidar de novo, eu estou disponível aí. Valeu pela participação de todo mundo, boa noite e até mais. Beleza. Obrigado, Ob. Obrigado pela participação. Acho que agora eu já vou encerrando aqui com o pessoal. E com certeza teremos aí mais participações do Ob, do Shop. Talvez a gente traga mais gente também, de vez em quando. Então, assim, vamos aqui já entrando na nossa despedida, né? Nossa despedida padrão, depois aí das atualizações que tivemos hoje, depois de diversos
pontos de informação também que conseguimos trazer aqui, de um ponto de vista mais técnico, né, com a visão mais técnica, por causa da presença do Obi, principalmente, porque eu, sinceramente, não entendo muito da parte técnica, e vocês sabem muito bem disso, então o que eu trago aqui é de um jeito bem mastigadinho, depois de já ter absorvido as informações que o pessoal da parte técnica traz. Então, assim, hoje tivemos aí a perspectiva do outro lado, uma perspectiva mais focada ali no que faz a vira-lata rodar a nível técnico, né? No que faz a vira-lata rodar a nível de programação. Então, fico muito feliz pela participação do Otto. Teremos mais participações, é claro. E vamos aqui para a nossa despedida, né? Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Estamos disponíveis, né? Lá no nosso aqui no nosso Telegram, no caso. Para você que está assistindo no YouTube, é lá no nosso Telegram, mas para você que está assistindo ao vivo, nós estamos disponíveis aqui no Telegram, estamos disponíveis no YouTube, com os papos gravados, estamos disponíveis também no Instagram e no Twitter, para vocês interagirem. Lembrando que esse bate-papo ele vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite, e deixamos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, para que vocês mandem as suas dúvidas. Respondemos também as dúvidas que estão aqui no Telegram, né, durante o programa, e eu acho que no mais é isso. A gente brinca, a gente faz um monte de coisa. Hoje eu tive ali o meu ataque de pleonasmo. Muito obrigada, Obi, por ter me salvado daquele momento, porque eu realmente estava bugado, eu tinha travado, não conseguia fazer nada naquela hora lá. Não dava, não dava. Mas com esse alto astral aqui, que por mais que a gente tenha assim, esses momentos de descontração, eu tenho que lembrar a todos que agora é real. Muito boa noite e até a próxima terça-feira com mais um Papo com o Estagiário.